Elias Jabbour passou um sufoco contra 20 liberais. Pois é, o Elias foi naquele debate lá de uma pessoa contra 20 pessoas lá, e basicamente o debate foi relacionado à liberdade econômica, sobre capitalismo, socialismo, as mortes do comunismo, não sei o quê. E parece que ele passou um sufoco, rapaz. Pois é, quem diria? Já faz algum tempo que é difícil ser liberal aqui no Brasil, porque infelizmente algumas pessoas que não entendem nada do assunto decidiram falar que é liberal, e aí começou a passar vergonha em debates contra comunistas, socialistas. Então, tipo assim, os liberais estão meio queimados, mas parece que nesse debate não foi muito bem assim. Vamos assistir aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, siga o meu perfil no Instagram, Renault com 2Ns.Adriano, me dê uma força lá e bora ver o que rolou nesse debate aqui. E a gente pode ir além ainda, porque isso tudo foi desenvolvido durante a Guerra Fria, né? Naquela guerra espacial e tecnológica entre União Soviética e Estados Unidos, em que a União Soviética defendia suas ideias e o capitalismo, ele conseguia, os Estados Unidos fazia o capitalismo prosperar, ainda que numa parcela relevante. E aí eu quero te fazer essa pergunta, então, Elias. Se você acha que a gente tem que agradecer ao Estado pelo iPhone, iPad e tecnologias, por que não foi a União Soviética que construiu um iPhone, que entregou um computador na mão de um russo, se eles tinham tecnologia de ponta, militares, estudo científico? Por que não foi a União Soviética? Porque a União Soviética ela não tinha no seu mecanismo industrial algo capital. Primeiro que a União Soviética esteve na vanguarda do desenvolvimento científico e tecnológico até a década de 50, 60, como é o primeiro país a lançar um ser humano. Essa pergunta aqui, só para contextualizar, né, até também relacionada ao tema ali de Steve Jobs não existiria sem Estado, qual que é a grande pegadinha disso tudo aqui? O problema é o seguinte: existe sim a importância do Estado para você conseguir produzir o celular, criar o celular, inventar o celular, porque qual que é o grande problema hoje da iniciativa privada? É em relação à pesquisa, ou seja, não faz muito sentido para uma empresa privada gastar milhões em pesquisa, porque obviamente se gasta muito dinheiro e dá muito errado. Então a pessoa faz uma pesquisa, não funciona, faz outra, não funciona, pode ser que a empresa desista de fazer essas pesquisas. Isso é um grande problema hoje para os liberais eles defender. A questão é que você sendo um liberal, você não vai acabar com o Estado, você não vai acabar com o recurso público. Você vai, de certa forma, retirar algumas obrigações do Estado e deixar para a iniciativa privada, porém o Estado continua funcionando normalmente. O problema disso no debate é que a pessoa que é de esquerda, ela quer fazer com que o cara da direita seja um anarcocapitalista, que ele acha que o Estado tem que acabar. Enquanto que o cara da direita, ele tende a levar o cara da esquerda a ser um completo comunista, onde tem que acabar com os meios de produção. Então assim, em resumo, vamos ver aqui aonde que essa conversa vai parar. Humano ao espaço, lançar um ser vivo ao espaço. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é que a União Soviética ela perde a corrida tecnológica para os Estados Unidos. Por quê? Mas é que não foi a minha pergunta. Eu não estou perguntando por que a União Soviética não enviou um indivíduo ao espaço. Eu estou perguntando por que os russos não usaram da tecnologia desenvolvida pela União Soviética. Porque a União Soviética ele era um país cercado militarmente, um país... Aí nada a ver, né, cara? Aí nada a ver, porque a ideologia ela é tão grande, porque custa falar que, porra, não fez, velho, não fez. Porque parece que se o cara da esquerda defende um pouquinho de capitalismo, parece que ele tá, né, ele tá indo contra a ideologia e tá errado. E a pessoa que é de direita, se ela defende um pouquinho da intervenção estatal, parece que, nossa, ela é socialista e comunista. Não, cara, tudo bem, é só falar assim, pô, realmente a União Soviética não ia dar certo, não ia funcionar. Naquele modelo não ia dar. Não, tudo bem, eu deixei você falar por 1 minuto e meio, agora você vai deixar eu falar por 1 minuto e meio. Né? A União Soviética ela colocou ênfase na sua indústria de defesa. Toda a indústria soviética, desde a indústria de automóvel até de avião, ela era completamente orientada à indústria de defesa. A União Soviética sai da Segunda Guerra Mundial completamente destruída, enquanto os Estados Unidos sai como 50% do PIB mundial. Uma desvantagem muito grande. E daí, né? Foda-se. Não respondeu a minha pergunta. Não existe resposta de pergunta fora da história. Você está perguntando porque a União Soviética não entregou o iPhone, não entregou Os Estados Unidos também investiam em defesa. Era uma corrida entre os dois. Um país conseguiu desenvolver tecnologias, o outro não. A União Soviética era um país feudal
por que essa mulher levantou a bandeira, cara? A menina não tá indo bem, ela no raciocínio dela, ela tá indo bem. 1917, a União Soviética é um país que derrotou o nazismo praticamente A União sozinho em Soviética 17. era um país feudal e socialista, e isso não avançou porque... Não, vai um pouquinho. No que a União Soviética se propôs a fazer, que era construir uma indústria de defesa, ela construiu. Ela conseguiu. Construiu, acabando com o seu povo, matando milhões de pessoas, líderes que você defende. Tá bom, e aí vamos você entrar já está entrando num assunto que... Estou entrando no assunto que ele morre de medo, que é falar sobre os milhões que morreram na União Soviética. E os 100 milhões... Vamos voltar para a minha pergunta. Os 100 milhões de indianos que morreram na colonização. Você quer... Elias Jabbour soltou, tipo assim, e o PT? E o Bolsonaro, né? Assim, cara, o bom de você não ficar preso em uma ideologia é não precisar passar pano para coisas absurdas, cara. Então, por que, cara, que a esquerda ela não consegue se organizar e falar assim, galera, essa parada aí de comunismo, cara, vamos esquecer essa história aí, vamos esquecer, não vamos passar pano, não, pronto, acabou. Essa história de Lula e PT também, vamos parar de apoiar, vamos parar de falar, acabou. Vamos só defender as nossas ideias aqui sem matar as pessoas e deixar elas passando fome? Por que, cara, que a esquerda ela não consegue fazer isso? Então, assim, o esquerdista ele tem um teto de vidro assim que fica difícil para ele. Você consegue ganhar um debate para eles mandando aquele clichêzão, tipo, e a morte do comunismo? E a pessoa vai falar o quê? O cara vai ter que defender. Agora, se ele não defende as mortes do comunismo, a fome e tudo mais, aí o cara tem que sair de uma galera ali e aí ele vai se prender aonde? Normalmente o cara vai se prender ao PT. E aí quando o cara se prende ao PT, aí você fala, mas e o roubo do Lula? E o roubo do PT? Aí o cara fica, puta que pariu, mas não tenho paz. Então, é foda, né, cara? Me explicar sobre isso? Não, a gente está falando sobre os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos falar sobre isso também, ué. Vamos falar dos mortos pela União Soviética. Mas você quer que a gente fale sobre Steve Jobs? A questão é, o Steve Jobs... E outra coisa também sobre a questão da Índia, os mortos lá da Índia. Mas você não vai falar sobre o que o governo britânico fez lá, que matou um monte de indiano. Cara, é o seguinte, qual que é o argumento que as pessoas elas usam, cara, contra o capitalismo, né? É que assim, existem países que ultrapassou o limite, né, foi além da onde eles tinham que ir, fez um monte de cagada. Dito isso, o capitalismo também mata pessoas. Cara, pera aí, existe, sei lá, 100 países no mundo que tem uma liberdade econômica ok, e eles são um país ok, que eles ninguém sai matando ninguém. Aí existe um país ali que, sei lá, 100 anos atrás foi lá e matou milhares de pessoas e logo o capitalismo é ruim, a gente tem que ser comunista. Não, cara, não faz o menor sentido. Só conseguiu ser quem ele foi nos Estados Unidos porque era um país aberto ao capitalismo e ao livre mercado. É um país que ele conseguiu pegar uma tecnologia que ia virar posse e dependesse do governo e transformar em algo útil para a sociedade. Se você quiser comprar, mas eles vão permitir? Capitalismo. Você vem... Aí, cara, isso aqui é algo assim que a pessoa ela tem que explorar. Vamos ver se ela vai falar isso, mas é o seguinte... quando um cara vai questionar sobre livre comércio, cara, o que você tem que entender? O anarcocapitalismo, você é livre para comercializar o que você quiser, comprar e vender. Não, cara, não. Quando a gente fala de livre comércio, a gente fala de uma liberdade econômica relativamente alta. É sobre isso, não é sobre vender qualquer coisa, ou então vamos, sei lá, privatizar o SUS, vamos privatizar tudo. Não, cara, não é sobre isso. O livre comércio que normalmente os liberais falam é sobre um alto nível de liberdade econômica, não é sobre anarcocapitalismo. Porque aí o Elias Jabbour, eles sempre batem nessa tecla, tipo assim, livre comércio, né? Então lá nos Estados Unidos você pode, sei lá, traficar pessoas. Porra, claro que não. Então não é um livre comércio. Olha, tipo assim, esse argumento é muito raso. Aqui ele deu, mas você pode comprar a Amazon. Cara, de novo, não é sobre poder comprar a Amazon. E talvez até possa comprar a Amazon, mas sim sobre a liberdade econômica do país. Se o país ele tem uma liberdade econômica relativamente alta, é o que nós chamamos de livre comércio. Mas não quer dizer que é livre 100%, velho. Seu livro na Amazon, você usufrui do capitalismo. Não, isso aqui... Não vende na Amazon do mercado. Eu usufruo do mercado. Usufrui do mercado, né? E quem que produziu esse livro, né? Como que funciona o mercado? O mercado foi
os bens de produção estavam com os trabalhadores, eles que produziram e você tá aí. Não, cara, você se beneficia do capitalismo hoje, é um fato. Usufrui do mercado e do capitalismo. Não, e do mercado. O Steve Jobs só conseguiu prosperar se você nos quiser Estados comprar a Amazon, eles vão Unidos deixar? porque existia uma modalidade capitalista. Se você- É claro que eu não consigo comprar a Amazon, eu não tenho... Não, mas se você tiver dinheiro, vamos lá, juntar tudo aqui, 30 bilhões de dólares e vamos lá pedir para os americanos liberarem a Amazon pra gente. Eles vão liberar? Eles vão deixar comprar? Vão vender a questão não é assim sim. que funciona. Funciona Elias. assim. Não, a gente não está primeiro. Não Eles não deixam... Eles não... Então, aqui ela poderia ter falado sobre isso que eu comentei, sobre a questão que, cara, não é sobre você liberar tudo e agora a gente tá no ancapistão. Não é isso, cara. Então, assim, e esse argumento do Elias Jabbour é bem zoado, viu? Bem zoado, é que nesse momento ela não foi habilidosa para refutar. Os americanos não vendem esses monopólios para países estrangeiros. Essa que é a questão. O monopólio Esse que é o da X da Amazon, questão. ele só existe porque ela conseguiu confrontar ali um sistema estatal. Não. Por que Não, no Brasil, por exemplo, a Amazon, gente tem os Correios que ainda assim, procura- com prejuízo, com proteção, Pro- com monopólio, pro- ele procura dá na internet a origem prejuízo. da Amazon, pessoal. Como que os Correios ele dão prejuízo Correios- no Brasil os porque Correios- é estatal? os Correios- O monopólio capitalista é muito melhor do que um monopólio nas mãos do Estado. Olha os Correios dando prejuízo bilionário, pedindo empréstimo para banco público para cobrir o prejuízo bilionário. O monopólio do Correio... Jogando o Correio sozinho no jogo. O Correio passa Você é a favor da prejuízo. privatização dos Correios? A privatização? Dos Correios? Você é a favor? De alguns setores sim, de outros não. Dos Correios. Você quer saber de... Por exemplo, Você é a favor da quebra do monopólio dos Correios? Não. Não? Totalmente não. É óbvio, isso Por quê? daí sustenta a máquina pública com trabalho ineficiente. Quem vai entregar a carta no rincão da Amazônia, por exemplo? Sabe o que tem no rincão da Amazônia? Coca-Cola. Coca-Cola consegue chegar até o rincão da Eu tô falando Amazônia. de carta, não tô falando de Coca-Cola, tô falando de carta. Quem vai usa entregar? carta hoje em dia? Ninguém precisa de Não, carta. carta, Coca-Cola uma é encomenda. muito mais relevante. Uma encomenda, a por Amazon, exemplo. A Amazon entrega. A Amazon entrega. Ótimo exemplo. Caralho, Elias Jabbour, aí ficou feio pra você, cara. Ficou feio. Cara, e é verdade, cara. Tipo assim, qual empresa estatal que vai entregar você lá pra puta que pariu? Não vai. A Amazon entrega, isso é verdade. A gente mostrar aqui como o capitalismo é muito mais eficiente do que um monopólio estatal, que é o caso dos Correios. Não, mas qual que é a diferença do monopólio privado e do monopólio estatal? Quando o monopólio é estatal, depende do dinheiro do nosso bolso. A gente rala para trabalhar num país inchado, em que 30% do nosso dinheiro, muito mais que 30%, vai para o governo. A gente passa mais de 100 dias trabalhando para pagar imposto para sustentar os privilégios dos Correios. O Steve Jobs, ele não chegou lá sem crédito estatal? Não foi o que eu falei. O que eu falei foi que ele... De novo, cara, a mesma estratégia. Digamos assim, que o cara ele conseguiu um crédito estatal, ou sei lá, o cara cresceu tanto que aí o governo teve que, sei lá, ajudou, enfim. Isso quer dizer, às vezes teve até um incentivo fiscal. Dito isso, nós vivemos no comunismo, né? Então, assim, a partir do momento que o cara tem uma empresa, fundou a empresa cresceu, depois o governo viu que era interessante ajudar essa empresa para ela, sei lá, gerar mais emprego. Logo, a gente mora no comunismo. Não, cara, não. Então, assim, é o que eu sempre falo, é índice de liberdade econômica. É apenas isso, cara. Então, países que têm um índice de liberdade econômica maior têm um IDH maior. É só isso. Usou um investimento público que ia virar pó. Ele usou sim, houve, eu não neguei. Assim? Comecei aqui falando como assim que ia virar pó o negócio? Ia virar pó, falei pra você, a internet ficou parada por 30 anos. A internet só ficou parada por 30 anos. Parado por 30 anos. A internet, o GPS, só ficou parada por 30 anos porque era uso exclusivo de Estado diante de uma ameaça comunista, diante de uma ameaça externa. Entendeu? Sim, porque era o governo decidindo o que fazer com algo que poderia ser útil para a sociedade. Mas o capitalismo é isso. Quando veio um indivíduo genial e colocou a mão nisso, isso virou o iPad, isso virou o celular que você está assistindo a gente por aqui. Isso é o capitalismo. Sim, é o capitalismo. Isso é o capitalismo. É o capitalismo, que é o que eu estou defendendo. Que é o que o Estado determina o que vai ser feito ou não. O capitalismo é desse jeito. Não, o capitalismo são indivíduos que, através da inovação, são através da sua inteligência, através, sim, da busca ao lucro, eles conseguem desenvolver. Quem financia isso? Quem financia? Depende das circunstâncias. Nesse caso, eu expliquei. A tecnologia foi desenvolvida pelo dinheiro público, até porque... Qual grande tecnologia? É óbvio que a gente tem mais dinheiro nas mãos do Estado do que nas mãos da iniciativa privada, porque eles estão roubando o nosso dinheiro através de tributos. Me fala um empresário privado que sozinho investe em algo que vai dar lucro só daqui a 30 anos. Dá um exemplo. Elon Musk começa na Starlink, inclusive com dinheiro privado das outras empresas dele. E sim, ele tem contratos com a NASA, ele tem contratos... Sim, porque é uma empresa privada. Ou seja, viu? A partir do momento, ele tem contratos com a NASA, logo, se tem contrato com a NASA, logo, comunismo, né? Socialismo.
Não, cara, nada a ver. Está num serviço para o Exatamente, governo. exatamente. A gente não é contra a gente não é libertária aqui, não. A gente não acha que o Estado tem que... Ah, finalmente falou, nós não somos libertários, cara. É isso que ela tinha que ter batido desde o início, porque aí você deixa o cara sem pra onde correr. Porque assim, o que ela tá falando é sobre ter uma liberdade econômica maior, sobre a pessoa lá produzir algo, vender, ter o seu lucro, buscar, né, lucrar cada vez mais. E o cara tá falando, mas se o governo ajudou ali, então... Não, cara, nada a ver, nada a ver. Acabar. O Elon Musk, ele é uma figura que hoje... O Elon Musk. Hoje, ele depende completamente do Estado. Ele presta um serviço para o Estado. Não é qualquer serviço. Não, ele depende do Estado. O Elon Musk, com todo o dinheiro que ele tem, a vida dele depende 100% do Estado. Se o Estado, sei lá, demitir ele, pronto, amanhã Elon Musk tá na CLT. Tá, ele vai virar Uber. Investe bilhões de dólares. Você sabe que na Amazônia, no Brasil, a gente casa tem... de trilhão de a gente dólares. tem lugares que a internet estatal, a internet autorizada pelo Estado brasileiro não consegue chegar, e sabe quem chegou? O Elon Musk. Então, o Elon Musk você é chega favorável a um capitalismo de Estado, é isso? Não foi o que eu falei. Você não, que é favorável a um perguntando. capitalismo de Estado num país comunista que escraviza pessoas, que mata pessoas. Na China não tem trabalho escravo, não, Elias? Não tem? Conta então o que acontece. Por que Na China, vamos lá. Você quer falar da China? Eu quero falar sobre trabalho escravo. Cara, é foda. Por isso que eu falo assim, cara, não fique preso a uma ideologia. Viva a sua realidade. Qual que é a realidade? A realidade é essa? Beleza, então é essa aqui. Agora, quando você fica preso numa ideologia, você tem que passar uns panos que não dá pra passar. A gente pode voltar a falar sobre Steve Jobs. O trabalho escravo é o próximo tema. Mas sim, podemos falar sobre isso. A China é o país do mundo em que hoje, há 20 anos, os salários crescem acima. O que é Laogai? Conta aqui pra audiência, você que é professor, o que é o Laogai? A China é um país... Deu uma travada ali, rapaz. Deu uma travada. É o país que há 20 anos os salários crescem acima da produtividade E o que é Laogai? Do PIB, não sei. Não sabe. É PIB, produtividade, inflação. Olha isso, cara. Esse é o argumento que os comunistas e os socialistas eles gostam de dar. Que é, por exemplo, assim, digamos que... Né, isso aconteceu no debate com o Kim, com os trabalhistas. Que o Kim ele tem uma ideia, né? E aí os caras perguntam assim, mas... qual que é o nome do tal João das Quantas que trabalha nesse setor aí que você quer extinguir? Aí o Kim fala, não sei. Aí os caras falam, porra, você é deputado e você não sabe? Caramba, olha como você é incompetente. A esquerda usa muito esse argumento. Então, por exemplo, sei lá, eu tô fabricando baralho aqui e aí com esse baralho aqui eu vou ter a minha empresa e eu vou entrar num debate sobre baralho aqui. Aí um cara chega e pergunta assim, mas qual que foi o primeiro país africano que comercializou baralho no século XIV? Aí você fala assim, porra, não sei. Aí o cara fala, aí ó, porra, se tu não... O cara que vende baralho não sabe quem que comercializou baralho no século XIV. Percebe como esse argumento ele é tosco? Mas nesse caso aqui, ela poderia usar contra o Elias. Porra, Elias, tu não é o fodão da China? E tu não conhece, né? O único país do mundo que hoje os salários crescem acima de tudo isso. Com trabalho escravo. O que acontece em Xinjiang? Por que os Estados Unidos... Você conhece Xinjiang? Eu nunca fui para a China. Como você pode falar de... Olha lá, agora ele tá usando esse argumento contra ela. Tipo, você conhece lá? Não. Mas então como é que você pode falar? Então, por exemplo, eu nunca fui para os Estados Unidos. Logo, eu não posso falar um A sobre os Estados Unidos. Não faz sentido. É o que você não conhece. Por que os Estados Unidos... implantaram uma lei proibindo a importação de produtos de Xinjiang? Espera um pouquinho. Porque tem trabalho escravo. ONU, organizações internacionais, denúncias, isso é prova. Primeiro, que o algodão do Xinjiang... Algodão do Xinjiang produzido por trabalho escravo. Não, é por máquina. Por trabalho escravo. Por máquina, eu conheço Xinjiang. Procurem no Google. Xinjiang é máquina. A agricultura no Xinjiang é mecanizada, eu conheço Xinjiang. É trabalho escravo. Cara, qual que é a tua fonte de informação? Essa foi a metodologia implantada pela Revolução Comunista. Você, escritor de trocentos livros sobre a China, você sabe que acontecia e segue acontecendo trabalho escravo na China, Elias. Eu quero saber o seguinte, qual que é a tua fonte para dizer que tem trabalho escravo no Xinjiang? Uma fonte confiável. ONU é bom para você ou é ruim? A ONU tem inúmeros... Não, é porque com certeza tem uma fonte chinesa lá que fala assim, galera, nós escravizamos as pessoas. Tá aqui, a fonte, pode acessar, tem vídeo aqui. Ó, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho escravo, obviamente que não vai ter, né? Números, relatórios falando... Me mostra, então, abre aqui o celular, mostra pra mim. Pausa.
foi votada? Cara, posso falar? Pra mim, nesse debate, quem ganhou foi a moça. E assim, não quero muito pagar pau pra essa mulher aqui, porque não sei, não conheço ela. Pode ser uma bolsonarista, pode ser uma pessoa, sei lá, bem, né, enfim. Então, mas preciso reconhecer, cara, o Elias aqui passou um aperto. E ele não passou um aperto porque ele, né, sei lá, ele não estudou. Pelo contrário, ele é um cara muito inteligente, né, eu reconheço isso. Só que ele fica preso nas ideologias e nas paixões que ele tem. Então ele tem uma paixão pelo socialismo, pelo comunismo, pela China, e que não dá para você passar pano para algumas coisas que aconteceu nesse país, mas infelizmente ele nessas ocasiões ele tem que passar, e aí acaba passando vergonha, cara. Por esse vídeo é isso, muito obrigado, cara, dê o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, é muito importante você me dar essa força, fique ligado aí, vou estar produzindo vídeos aqui toda semana, até mais, tamo junto.